Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje vou estar começando a trabalhar, falar com vocês, explicar sobre o reino protista ou o reino protoctista. Nessa aula de hoje estaremos trabalhando especificamente com as algas, porém vamos fazer uma breve introdução ao reino protista e aí sim, depois vamos falar tudo sobre as algas. Depois de uma aula sequente, iremos estar falando sobre os protozoários, que são os outros seres vivos que compõem, que fazem parte do reino protista ou protoctista. Antes de começar a falar sobre o reino protista e as algas, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar seu like aí se você gostou do nosso vídeo, tá? E deixo como dica também que você faça as suas anotações aí se você estiver estudando, anotações no caderno, numa folha qualquer aí, sobre tudo que for sendo falado. Também coloque aí nos comentários um resumo do que você entendeu sobre o reino protista e sobre as algas. Então vamos lá, vamos falar sobre o reino protista. Muito bem, o reino protista engloba aí o grupo, um grupo bastante heterogêneo, bastante diversificado de seres vivos, inclui cerca de 40 mil espécies aí de seres vivos. Vão pertencer aqui ao reino protista ou reino protoctista as algas unicelulares, as algas pluri ou multicelulares e os protozoários. Lembrando que nessa aula de hoje nós vamos aprofundar ao estudo das algas. O objetivo da aula de hoje é estudar as algas, tanto as algas unicelulares quanto as algas pluricelulares. Então aqui eu tenho imagens, de protozoários, como paramécio, como uma ameba, aqui uma alga unicelular e aqui algumas algas pluricelulares. Hoje nós vamos estudar e aprofundar sobre algas unicelulares e pluricelulares. E na próxima, vamos falar um pouquinho então das características gerais dos protistas. Qual que é a morfologia? Os seres do reino, todos os seres do reino protistas vão ser seres eucariontes, ou seja, possui uma célula com núcleo e com membrana nuclear ou carioteca. O citoplasma aí, das células dos seres do reino protista contém aquelas organelas celulares básicas, ribossomos, mitocôndrias, cloroplasto no caso das algas, retículo endoplasmático liso e rugoso e assim sucessivamente. E aí nós vamos ter seres, tanto os protistas podem conter parede celular presentes ou ausentes. No caso, quando os protistas possuírem parede celular, essa parede celular pode ser constituída, pode ser formada por pectina, por sílica ou por celulose. Os protistas pluricelulares não vão estar formando tecidos verdadeiros. É o que vai fazer com que as algas multicelulares, por exemplo, não sejam classificadas como vegetais, e sim aqui dentro do reino protista. Com relação ao habitat, a maioria dos seres do reino protista é aquático, contendo espécies de vida marinha e de água doce. Com relação à nutrição dos seres do reino protista, das espécies do reino protista, nós vamos ter espécies que possuem nutrição heterotrófica, é o caso do paramécio, por exemplo, nutrição autotrófica, são aqueles seres que fazem fotossíntese, como as algas verdes, e alguns vão ser chamados, classificados como mixotróficos, ou seja, eles podem alterar entre os dois modos de nutrição. É o caso do que acontece com as euglenas. E alguns são parasitas, habitando, morando dentro de fluidos corporais ou de outros organismos, como por exemplo, alguns paramécios, amebas, que vivem dentro do nosso corpo, causando algumas doenças, inclusive. Então essas são as características gerais aí do reino protista ou protoctista. Então vamos falar hoje sobre os protistas autótrofos, ou seja, sobre as algas, que são todos aqueles protistas que são fotossintetizantes. Nós vamos ter dois grupos de algas dentro do reino protista, formadas por uma única célula, que são as algas unicelulares, e aí nós vamos ter as euglenas, os ginoflagenados, as diatomáceas e algas douradas. E dentro do grupo das algas pluricelulares ou multicelulares, ou seja, algas que são formadas por mais de uma célula,
nós vamos ter o grupo das algas verdes, as algas pardas ou marrom e as algas vermelhas. E nós vamos estudar cada um dessas algas, cada um do grupo desses grupos dessas algas durante a nossa aula de hoje. Então vamos começar a falar sobre as algas unicelulares pelo filo das euglenas, o filo Euglenophyta, né? Esse filo, seres pertencentes ao filo das Euglenophytas, são classificados como seres dulcícolas, ou seja, seres que vivem dentro da água doce e rica em matéria orgânica e em matéria inorgânica. Da água doce e rica em matéria orgânica e em matéria inorgânica. Podem ser flagelados, né? São flagelados, ou seja, possuem flagelos, no caso aqui como mostrado aqui nas imagens, possuem dois flagelos, um deles é rudimentar, não é visível, e um outro emergente e visível, que é esse caso desse bem grandão aqui que está aparecendo nas figuras. Apresentam aí uma película envolvendo a membrana celular, uma película bastante flexível, possui uma estrutura próxima ao flagelo chamado de estigma, que é responsável pela percepção luminosa. Então, essas algas aqui conseguem perceber o ambiente aí, se tem luminosidade ou não. Essas algas vão possuir um vacúolo contrátil ou um vacúolo pulsátil. Vacúolo este que é responsável aí por fazer o equilíbrio osmótico, por manter a quantidade de água ideal dentro da célula, evitando assim que ela estoure. Nessa célula vai estar absorvendo água, né, pela sua membrana celular, e esse vacúolo pulsátil ou contrátil vai estar eliminando a parte excessiva dessa água, inclusive podendo também ser utilizado aí para se movimentar, né, quando dá algum tipo de jato expelindo uma grande quantidade de água, tá? Então é importante anotar a importância desse vacúolo contrátil ou pulsátil aqui no filo das Euglenophytas. As euglenas possuem nutrição mixotrófica, né, que pode atuar tanto quanto um ser autótrofo, fazendo a glicose através da fotossíntese, como, né, com nutrição heterotrófica, capturando partículas alimentares diretamente aí do meio, né, através de uma pequena abertura aí na base do flagelo. E elas possuem reprodução por divisão binária. Então essa é a característica principal do filo das euglenas. Aqui mostrando melhor a estrutura das euglenas, né? Aqui uma foto real, né, de algumas algas ao microscópio óptico. E aqui a estrutura de uma célula de uma euglena, de uma alga euglenófita. Contém um núcleo, contém aqui o vacúolo contrátil ou pulsátil, né, possui aqui uma película que envolve toda a estrutura da célula, possui os cloroplastos, que vão ser responsáveis por fazer a fotossíntese, possui aqui escondidinho um flagelo vestigial e aqui, né, o flagelo que é aparente, que é visível. Então essa é a estrutura básica aí de uma euglena ou de uma euglenófita, tá? Agora vamos falar do filo Dinófita ou dos dinoflagelados, conhecidos popularmente como algas de fogo, tá? A maioria ou do filo Dinófita são marinhas, constituem uma parte importante, né, do fitoplâncton marinho, então elas formam o fitoplâncton marinho, são flageladas, podem possuir os dois flagelos, tá? Os flagelos vão localizar-se em sulcos e as algas se movimentam como um peão, elas rodopiam aí no meio aquático, tá? Então aqui eu tenho a estrutura de duas dinoflagelados. Muitas células, muitos dinoflagelados possuem uma carapaça formada por celulose, que além de proteger aí a estrutura da célula, atua como um órgão flutuador aí em mares abertos. Muitas dessas algas podem ser endosimbiontes, ou seja, vão viver em mutualismo no interior de vários invertebrados, como corais, como águas-vivas, anêmonas do mar, entre outros seres marinhos, e quando são endossimbióticas, né, recebem a denominação de zooxantelas, tá? Então essas algas, quando vivem em simbiose com um coral, por exemplo, elas são chamadas de zooxantelas. Então ouviu falar que um coral, que
um animal marinho tem zooxantelas dentro do seu organismo, lembre que essas zooxantelas nada mais são do que algas do filo dinoflagelados, aí, que vão estar vivendo em endossimbiose. Com relação à nutrição, essas algas também são mixotróficas, né, podendo alterar a sua nutrição tanto do tipo heterotrófica quanto autotrófico, fazendo fotossíntese, e são responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas nos oceanos, causando a morte de outros organismos. Tá? Essa relação que acontece aí com essa liberação de substâncias que causam a morte, né, nós chamamos de amensalismo e de maré vermelha, que vai ser ocasionada justamente, né, o mar, a água do mar vai ficar avermelhada por causa da presença de uma grande quantidade de algas desse grupo, e essas algas liberam substâncias tóxicas, mata peixes e animais que vivem ali nesse local, tá? Dando o que nós chamamos então desse fenômeno chamado de maré vermelha. Aqui a estrutura, né, de uma dinófita, do dinoflagelado, de uma alga de fogo. Aqui uma foto real, aqui as figuras, as estruturas esquemáticas, mostrando aqui a presença da carapaça celulósica. Essa carapaça vai ter sulcos aí, então vou ter várias carapaças se separando, tá? E aí a presença do flagelo também. Então essa é a estrutura, né, das algas aí do filo dinófita, as algas de fogo. Agora vamos falar do filo Bacillariophyta ou do filo das diatomáceas. Vou falar do filo Bacillariophyta ou do filo das diatomáceas. Aqui no caso eu tenho a figura de duas bacilariófitas. Essas algas são marinhas, vivem principalmente em águas bem frias, são responsáveis aí, né, pela produtividade, por 25% da produtividade primária total do planeta, ou seja, fazem parte aí da base da cadeia alimentar. Muitas possuem parede celular dividida em duas metades. Quando isso acontece, nós falamos que elas são frústulas, formam frústulas, né, e essas carapaças vão ser constituídas aí por sílica. As carapaças, por serem resistentes, né, à decomposição, vão se depositar no assoalho dos oceanos quando essas algas morrem, formando aí durante milênios de deposição de carapaças dessas algas uma rocha porosa chamada de diatomito, ou rocha de diatomácea, que, né, como esqueletos, vamos dizer assim, né, cemitério de algas aí do filo Bacillariophyta. Os diatomitos vão ser utilizados aí na indústria para a fabricação de isolantes elétricos, creme dental, por exemplo. Eu vou ter, né, um tipo rocha dentro do creme dental que vai trazer uma espécie aí de porosidade, uma espécie de uma areinha que vai ajudar a fazer a limpeza do dente, né, com a escovação. É usado para fazer filtros e fazer lixas também. Apresentam um pigmento chamado de fucoxantinos, que esse pigmento contém um carotenoide aí de cor marrom dourada, tá? O que vai trazer uma coloração típica a essas algas. Elas possuem também nutrição mixotróficas, ou seja, podem ser tanto heterotróficas quanto autotróficas, dependendo da condição ambiental, e a sua reprodução é por divisão binária ou ambiental, e a sua reprodução é por divisão binária ou, nesse caso, reprodução sexuada também. Pode acontecer das duas formas. E aqui a estrutura básica, né, das bacilariófitas ou das diatomáceas. Então aqui eu tenho a célula, ela contém essa carapaça, né, que é chamada de epiteca. Vou ter as aberturas, que são os poros, vai ter também os vacúolos, vai ter o núcleo, né, o citoplasma, a parte maior da carapaça chamada de hipoteca, e essas que são divididas em duas partes, tá? Eu vou ter então essa estrutura com duas válvulas, uma maior que é a epiteca e uma menor que é a hipoteca. Nesse caso nós chamamos essa estrutura de frústula. E aqui são as formas bem geométricas, bem bonitas aí. Agora vamos falar do filo da crisófita ou algas douradas. Essas algas douradas têm um habitat marinho e água doce, dependendo da espécie. Podem viver isoladas ou formar aí colônias, onde eu vou ter várias algas unicelulares juntas.
possui um pigmento marrom amarelado, chamado aí no caso de fucoxantina. A parede celular vai ser formada por sílica também e podem possuir um ou mais flagelos. A sua reprodução é por divisão binária ou sexuada, tá? Então essas são as características básicas aqui do filo Chrysophytas ou algas douradas. E o filo das clorófitas ou das algas verdes, tá? São algas unicelulares também. A maioria das espécies das clorófitas vão ser pluricelulares, tá? São algas unicelulares também. A maioria das espécies das clorófitas vão ser pluricelulares, tá? Podendo ter aí algumas algas unicelulares. Habitam, né, tanto mares e oceanos quanto rios e lagos, então são de ambiente dulcícola e de ambiente de água salgada. Não formam tecidos verdadeiros, mesmo as que são multicelulares, tá? Elas não formam tecidos verdadeiros e já foram, há muito tempo atrás, as algas multicelulares verdes foram classificadas como vegetais, mas justamente por não possuírem tecidos e órgãos verdadeiros, elas deixaram de fazer parte do reino metáfita ou vegetal e hoje fazem parte aqui do reino protista ou prototista. Essas algas têm uma importância muito grande. Elas podem viver em mutualismo com fungos, formando principalmente aí em quinidários de água doce, tá? Do gênero Hydra, vivendo em simbiose aí no corpo desses animais. Então, filo clorófita é o filo das algas verdes. A sua grande maioria são pluricelulares, porém tem algumas aí algas verdes unicelulares. Agora o filo Phaeophyta ou filo das algas pardas, tá? Essas algas habitam ambiente marinho, são algas de ambiente marinho, são comuns em águas temperadas e polares, tá? Possui uma coloração amarronzada, que é proveniente da fucoxantina, que vai estar em grande quantidade dentro dessa célula, tá? E o que vai trazer essa coloração, que vai dar o nome aí de algas pardas, tá? A reprodução das algas pardas ou do filo Phaeophyta pode ser sexuada e assexuada, e tem uma importância, pois a parede celular dela é composta por celulose e pelo polissacarídeo algina, que serve para mucilagem, né? A algina vai ser utilizada na indústria alimentícia aí, de sorvetes, por exemplo, e de cosméticos, de cremes, porque essa algina vai trazer aí vai formar uma substância meio gelatinosa que vai trazer uma cremosidade aí aos sorvetes, né? E aos cremes aí de cosméticos, né? Creme de pele, para cabelo e a indústria alimentícia. Então ela é de suma importância aí para a indústria alimentícia, justamente por causa desse polissacarídeo que é a algina, que vai servir para fazer essa mucilagem, tá? E o filo Rhodophyta, que é o filo das algas vermelhas, elas habitam também ambientes marinhos, são comuns em águas tropicais, que possuem uma coloração marrom, que vem aí de um pigmento agora, um pigmento um pouquinho diferente, que é a ficoeretrina. Elas podem se reproduzir de forma sexuada e assexuadamente. E a sua importância também é porque elas possuem uma parede celular composta por celulose e por um polissacarídeo chamado de agar ou carragena. Tá? Esse agar aí vai ser usado em laboratório para confecções de meios de cultura para crescimento de fungos e bactérias. Então a importância do agar aí, né, serve como nutriente para formar meios de culturas em laboratórios, né? Aqui falamos da reprodução dos protistas, né, o tipo de reprodução assexuada. Quando ela faz a reprodução assexuada, ela vai ter um tipo de divisão chamado de divisão binária, onde eu tenho uma célula que vai aumentar o seu tamanho e se dividir em duas células, idênticas. Então eu tenho aqui no caso dois exemplos. Aqui a divisão das euglenófitas, né, de uma euglena que aumentou seu tamanho, passou por uma invaginação, duplicou seu núcleo, duplicou seu material genético e se dividiu,
formando duas euglenas. E aqui uma diatomácea, que também aumentou o seu tamanho, né, cresceu, duplicou seu material genético, duplicou a sua carapaça aqui e acabou se dividindo, formando duas novas diatomáceas. Então, reprodução assexuada por divisão binária nesses dois casos. E agora vamos falar um pouquinho da reprodução sexuada, tá? Nesse caso ocorre uma meiose zigótica, né? A meiose que ocorre aí no zigoto, formando os adultos que vão ser haploides. Então, nesse ciclo, nesse caso, nesse exemplo aqui, eu tenho a meiose vai acontecer no zigoto, que é diploide, produzindo células haploides, células contendo a metade do número de cromossomos da espécie. Então, nesse caso, os organismos adultos vão ser haploides, vão conter a metade do número de cromossomos, tá? Pois passou por uma meiose. E por mitoses aí vai produzir os gametas, que também vão ser haploides, que quando forem, né, unidos aí vão formar o zigoto diploide, que vai passar por meioses, formando as células haploides. Então aqui eu tenho os gametas haploides, tá, que se fecundam, fusão aqui. Então nesse caso tem o sexo, que é a fusão das células reprodutivas, formando aqui uma célula diploide, que nós chamamos de zigoto. Essa célula já passa por meiose, formando células haploides, que vão, né, formando células haploides, que vão, né, formar adultos aí haploides, que vão ser indivíduos, né, unicelulares, que podem se fundir através da fecundação. Então, nesse caso, como tem a fusão de células, é reprodução sexuada, tá? E eu vou ter a reprodução sexuada diplobionte. Nesse caso, eu tenho a meiose gamética. A meiose ocorre no adulto diploide, que vai originar os gametas. Então, o organismo adulto vai ser diploide, nesse caso, ao contrário da anterior, que por meiose gamética origina os gametas, que vão ser haploides. Os gametas, nesse caso, contêm a metade da carga genética. Esses gametas vão se fecundar, vão se unir, surgindo um zigoto, e esse zigoto, no caso, vai passar por mitoses e não por meioses, que nem no caso anterior. Nesse caso, o adulto, né, vai ser diploide, porque passou e não por meiose. E quando for formar um gameta, aí sim, algumas das células do corpo desse indivíduo adulto passa por meiose, formando os gametas, para que vão, né, se fecundar e se juntar, fazendo a fecundação, formando o zigoto de um novo indivíduo. Então, nesse caso, reprodução sexuada diplobionte, a meiose é gamética. A meiose ocorre no adulto, tá? No adulto. No caso anterior, a meiose era zigótica, porque a meiose ocorria no zigoto, formando adultos haploides. Aqui não, aqui a meiose ocorre no adulto, tá? Diploide, originando gametas haploides. E a reprodução sexuada haplodiplobionte, tá? Que o meiose espórica que nós falamos, nesse caso a meiose ocorre no indivíduo adulto diploide, porém vai dar origem a esporos e não a gametas. Então a meiose aqui vai dar origem aos esporos, tá? Então na reprodução haplodiplobionte, anota aí que a meiose espórica, porque a meiose ocorre no indivíduo adulto e dá origem aos esporos. Então a meiose ocorre no adulto que é diploide, que tem todos os cromossomos da espécie, formando os esporos que são haploides. Esses esporos vão originar organismos adultos haploides, contendo a metade da carga genética. O adulto haploide vai passar por um processo de mitose e formar os gametas também haploides. E esses gametas vão se fundir, formando um zigoto diploide, que vai dar origem a um adulto diploide. Então aqui, né, nós temos um tipo de reprodução e a maioria dos fungos e em algumas algas, como no caso aqui, nós falamos, né, esse caso de haplodiplobionte, que tem alternância de gerações, tá? Porque os esporos vão, né, através de processo de esporulação,
não vai ter uma reprodução sexuada, vai ser assexuada. Porém, quando tem a fusão dos gametas, eu tenho a reprodução sexuada aqui nesse caso, tá? Então, daí o termo haplodiplobionte, tá? Então, ocorre os dois tipos. Aqui mostrando como acontece o tipo de reprodução sexuada. Então, eu tenho aqui dois organismos adultos, no caso aqui, é um ciclo sexuado das clamidomonas, que são algas unicelulares. Essas duas algas haploides se juntam num processo aí de união sexual, né, fazendo uma fusão citoplasmática e depois a fusão, a cariogamia, formando um zooide, né, que nós chamamos nesse caso de zigosporo. Esse zigosporo agora passa por uma meiose, formando aqui 4 células haploides, né, 4 organismos haploides. Então aqui eu tive, né, a reprodução sexuada, tá? No caso, né, do ciclo sexuado aqui das clamídias ou das clamidomonas. Então os próprios indivíduos adultos, as próprias células vão funcionar como células especiais quando elas se unem, né? Primeiro tem a fusão citoplasmática e depois tem a fusão dos núcleos, a formação do zigoto diploide, e aí esse zigoto, né, que é o que nós chamamos de zigosporo, passa por meiose, formando 4 novos organismos aqui, tá? Nesse tipo de reprodução sexuada, tá? A meiose nesse caso é uma meiose zigótica, porque veio aqui primeira célula de um novo organismo que é formado pela união, pela fecundação, pelo sexo, no caso aqui. Então, nesse caso, ocorreu uma meiose zigótica. O adulto vai ser haploide, né, vai conter a metade da carga genética, e é um tipo de reprodução haplobionte, tá? É bem importante anotar isso aí. Já aqui nesse caso é um tipo de reprodução sexuada também, tá? Eu vou ter aqui um esporófito adulto diploide com 26 cromossomos. Eu vou ter células locais onde ocorreram meiose. Essas meioses produzem aí os esporos haploides contendo a metade dos cromossomos, com 13 cromossomos cada um. Esses esporos fixam-se no solo, dando origem a novos indivíduos adultos chamados agora de gametófitos. Esses gametófitos vão ser haploides, contêm a metade da carga genética, a metade dos cromossomos da espécie. Metade da carga genética, a metade dos cromossomos da espécie. Nesse caso, eu vou ter células que vão passar, né, aqui no gametófito por mitose, né, formando aí os gametas haploides, que quando se unem através da fecundação, formam um zigoto, né, aí um zigoto diploide com 26 cromossomos, que vai dar origem ao esporófito diploide. Então, isso aqui é um ciclo alternante da uva lactuca, tá, que é uma alga aí marinha, que vai ter esse tipo de reprodução. Tá? E qual é o tipo de reprodução no caso? Nós vamos ver. Então aqui a meiose ocorre no indivíduo adulto, diploide, formando os esporos haploides. Tá? E esses aqui vão ser, o indivíduo esporófito vai ser diploide, tá? E os indivíduos haploides vão ser os gametófitos, no caso, que vão passar a uma fase haploide e outra diploide. Então a reprodução é do tipo haplodiplobionte. Então, bem importante anotar aí que quando há uma fase haploide e uma fase diploide, o tipo de reprodução é classificado como reprodução do tipo haplodiplobionte. Haplodiplobionte. Anota aí no... Aqui eu tenho um outro tipo de reprodução sexuada, onde eu tenho partes aqui, chamados de gametângios, feminino e masculino, que vão produzir gametas femininos e gametas masculinos. Esses gametas aí vão se fecundar, formando um zigoto. Esse zigoto vai ser diploide. Então os gametas aqui, por passar por meiose, né, formou aqui no caso os gametas haploides. Então o indivíduo adulto era diploide, tá? Quando teve a fecundação, formou um zigoto diploide. Esse zigoto agora passa por mitoses, formando aí, né, as estruturas dessas algas, que são o que nós chamamos aqui no caso de gametófitos, né? Porque eu vou ter um gametófito feminino
um gametófito masculino, e esses gametófitos vão ter partes que passam por meiose, dando origem aos gametas que vão se fecundar. Então esse tipo de reprodução é sexuada, né? A meiose ocorre no indivíduo diploide para formar os gametas. Então a meiose nesse caso é gamética. Importante anotar, os indivíduos adultos aqui são diploides, 2N, né? E o ciclo é diplobionte, tá? Então o ciclo diplobionte. Então essa foi a nossa aula sobre algas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de anotar, de fazer as anotações do seu caderno. Coloca seu like, deixe seu comentário. Forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.